Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal, mais uma live aqui ao vivo. E nessa live nós vamos fazer exercícios juntos. Então, se você quisesse manifestar algo, começaria por esses exercícios que eu vou te passar aqui nessa live, nessa hora. Então, pega papel e caneta, porque aqui nós vamos fazer tudo na prática. Eu vou abrir o meu diário de manifestação e vou compartilhar com vocês exercícios para a gente fazer hoje, juntos, aqui e agora. Então, pega papel e caneta e me fala da onde você está me vendo, do Brasil e do mundo. Bom dia para mim aqui na Austrália, sabadão, 8h45 da manhã e cá estou eu, já estou pronta que daqui a pouco eu vou sair. Então, vamos para essa live. Você vai precisar de papel e caneta. Me falem se o som tá bom, se a imagem tá boa. Aqui no YouTube eu vou abrir, vou conseguir compartilhar minha tela para vocês verem o conteúdo do diário, o conteúdo que nós vamos usar no diário de manifestação. Então, hoje nós vamos falar sobre esse mês todo, né? Dentro do método Redesenhe Sua Vida, nós estamos falando sobre. Deixa eu ajustar aqui. Nós estamos falando sobre manifestação. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Então eu vou abrir dentro do meu diário alguns exercícios para a gente fazer juntos, tá? Mesmo quem não tem vai conseguir fazer, então pega papel e caneta para você tomar nota. Então, o que que eu gosto de fazer? Então, vamos falar um pouquinho. Tem um livro do Napoleão Hill que eu gosto muito, que é Quem Pensa Enriquece. Não sei se vocês já leram esse livro, se vocês já ouviram o audiobook. Inclusive, ele tá na minha playlist lá, depois eu vou mandar nos grupos para você. Então, esse livro, ele fala muito sobre ter clareza do que a gente quer. Então, ter clareza do que a gente quer, ele é muito importante. Como que a gente ganha clareza do que a gente quer? Fazendo esses exercícios que eu vou trazer aqui hoje. Então, muita gente não tem clareza do que quer. Muita gente pensa, eu quero uma pizza, mas esquece que existe uma infinidade de pizzas e que você precisa ser específico na pizza que você quer. Né? Imagina você indo na pizzaria e aí você chega lá pro moço e fala assim, moço, quero uma pizza. E aí ele vai falar, qual? Ah, qualquer uma serve. Pega esse aqui, ó, que tá pronto, que não vendeu. Ou pega esse aqui de elite. Você quer uma pizza de elite? Eu não gosto de pizza de elite. Então, a gente precisa ser muito específico com o que a gente quer. Então, esse é o primeiro exercício, é a gente deixar cada vez mais específico o que a gente quer. Mas antes de entrar nessa parte, o exercício que eu quero trazer, deixa eu colocar aqui na tela pra gente. Ops. O exercício que eu quero trazer é o inventário da vida. Porque é um exercício que vai nos posicionar de onde nós estamos nesse momento. Então, quem está aqui no YouTube está vendo o material aberto. Eu já vou mostrar para quem está no Instagram. Deixa eu só achar aqui. Tem coisa nesse diário, hein, para fazer. Tem os cartazes também, tem as afirmações, tem até o Ho Oponopono ali. Mas nós vamos começar por esse exercício. Nós vamos começar pelo inventário da vida. Então, para quem está aqui no Instagram, deixa eu achar aqui a minha versão impressa. Então, deixa eu achar aqui, acho mais fácil aqui. Diário de manifestação
você... Eu tenho ele aqui. Nós vamos começar. Ó, então, você pode imprimir ou você pode usar o arquivo que está na internet, né? O arquivo que você tem. Você baixa o PDF e você abre o PDF. Então, você também consegue. Então, tá aqui, ó. Nós vamos começar fazendo o inventário da vida. O inventário da vida é você entender aonde você está. Foi o que a gente conversou na aula dessa semana. Então, é muito importante a gente entender a minha visão de futuro, que é aonde eu quero, a minha visão de futuro, que é aonde eu quero chegar, né? O GPS. O GPS ele faz duas perguntas muito importantes para gente. Aonde você quer ir? Visão de futuro. Então, teu desejo é a tua visão de futuro, tem que estar claro. E você precisa saber aonde você está. Aonde você está, nós vamos usar o inventário da vida para a gente fazer. Então, mesmo quem está em casa vai conseguir fazer. Então, eu quero que você enumere de 0 a 10 como que está relacionamento. De 0 a 10, como que está relacionamento na tua vida. Sendo que 1 é ruim, né? 0 é ruim e 10 é bom. Então, de 0 a 10, como que anda a parte de relacionamento na tua vida? E depois nós vamos para o financeiro. De 0 a 10, como que está o seu financeiro? De 0 a 10, como que está a sua carreira? De 0 a 10, como que está a sua saúde? E de 0 a 10, como que está o lazer? Aí nós vamos aqui para relacionamento. Quando você colocar relacionamento, você vai abrir uma setinha e aí você vai subdividir. Agora eu quero que você, dentro do relacionamento, que você olhe como que tá o relacionamento geral com as pessoas. Depois eu quero que você olhe como que tá o relacionamento amoroso. Como que está o relacionamento com os filhos. E aí você pode colocar o nome de cada filho. Então, se você tem mais de um filho, de 0 a 10, como que tá o relacionamento com o filho A, filho B, filho C? E dessa forma, você vai começar a ganhar uma clareza de como tá a sua situação de hoje. Depois, quando você ir na parte de finanças, você vai colocar como que tá de 0 a 10, como que tá as suas dívidas. De 0 a 10, como que tá o seu investimento, sua poupança. De 0 a 10, como que tá a renda extra? Existe renda extra na sua vida ou não existe renda extra na sua vida? Depois, na parte da saúde, você vai colocar também subdivisões. E você vai colocar como que, de 0 a 10, como que está a sua disposição. De 0 a 10, como que está o seu equilíbrio emocional. E de 0 a 10, como que está a sua atividade física. Depois, você na parte... Deixa eu só abrir aqui. Na parte de saúde, você vai abrir já abrimos. Depois, na parte de carreira, você vai abrir uma aba e você vai colocar de 0 a 10 como que está o crescimento pessoal, de 0 a 10 como que está o crescimento intelectual, de 0 a 10 como que está o meu autodesenvolvimento e assim por diante. Então, feito essa análise, você vai começar, você vai pegar uma caneta de uma outra cor e você vai grifar aquilo que está com nota abaixo de 5. Então, por exemplo, Jô, eu percebi que na parte de renda extra tá zerado. Então, você grifa lá.
Na parte de saúde, mais específico na parte de atividade física, tá baixo também. Então você vai grifar os pontos que estão baixos e você vai escrever lá o que você precisa fazer para rever isso. Então, por exemplo, tá baixo, não tenho nada de renda extra. Você vai colocar lá, pô, eu vou pensar em uma renda extra para 2026 ou vou pensar numa renda extra para 2027. Atividade física eu não estou sem fazer, então que atividade física eu posso começar a fazer mesmo que agora eu não tenha dinheiro? Tá fazendo sentido isso para você? Deixa eu tomar meu cafezinho antes que esfrie. Então, antes da gente começar a fazer exercícios de manifestação para os nossos desejos, a gente precisa entender aonde eu estou, aonde eu estou na vida. Essa contagem de 1 a 10 aqui é para você entender a satisfação que você tem em cada área da vida, ou a não satisfação que você tem em cada área da vida. E aí você começar a perceber aonde tá os buracos e aonde eu preciso melhorar para alcançar minha visão de futuro. Tá fazendo sentido? Quem expandiu? Esqueci de falar, né? Se você ainda não me segue, me siga aqui nos canais, compartilha, dá o seu like, aquela história toda que todo dia a gente tem que repetir e eu acabo esquecendo. Quem aqui é a primeira vez na live, me fala também. Deixa eu mostrar então o inventário da vida, dentro. Ui, dentro aqui do diário de manifestação, ele é feito por áreas, ó, e aí você vai ter espaço para você preencher. Quem está fazendo em casa, vai colocando. Você pode montar dessa forma, como eu coloquei aqui, mas você pode ir fazendo o inventário da vida, a parte de lazer. Então, a primeira coisa é a gente olhar para isso, tá? Então, é a gente entender as áreas que estão pedindo atenção. Né? Então, assim, eu quero manifestar, mas eu tô com a saúde debilitada. Então, eu preciso olhar para isso. O que que tá travando a minha. Então, quando você fizer o seu inventário, você precisa ver qual as áreas que receberam a menor nota. E eu gosto de observar assim, quais as áreas estão com nota abaixo de 5. Tá abaixo de 5, preciso olhar. No meu caso, quando eu faço isso, geralmente é a área da saúde que eu acabo deixando. Eu odeio fazer exame médico, exame de sangue, essas coisas todas, check-up. Inclusive, eu fiz o exame de sangue e não retornei no médico. Vou marcar. Boa, boa, vou marcar para fazer a consulta semana que vem. Então, quais áreas que você acaba abandonando em prol de outras? E aí também você coloca, né? Qual área, se eu melhorasse, teria melhor impacto nas outras? Então, percebe, eu acabo deixando a saúde, então eu preciso resgatar a saúde, porque sem saúde não tem manifestação. Sem saúde não tem live, sem saúde não tem cliente, sem saúde não tem venda, sem saúde não tem o que fazer, né? Então, a gente precisa olhar. E o terceiro ponto é qual área eu sinto que está pedindo a minha atenção agora. Outra coisa que você pode perguntar nesse mesmo exercício é o que faria essa área subir um pouquinho mais? Então, por exemplo, qual a pequena coisa que eu posso fazer hoje para minha saúde melhorar um pouquinho mais? Né? Se é no caso de uma saúde. Se é no caso de uma renda extra, ou o que que você poderia fazer um passinho pequeno para melhorar. Então, por exemplo, na minha saúde, eu posso, independente se eu marquei o médico, se eu não marquei, né?
que eu posso fazer? Ah, semana que vem eu vou fazer uma alimentação limpa. Eu não vou comer doce. Eu não vou tomar vinho. Eu não vou. Tá? Então, o que eu vou fazer? Então, por exemplo, ontem, né, quem acompanhou meus stories, eu saí, fui pra balada, consegui um Vale Night aqui, e a gente foi jantar fora, tomamos vinho, tomamos drink. Hoje eu tô de jejum, só com meu cafezinho preto aqui e uma linha de coco aqui dentro. Então, vou pular o café da manhã, eu vou só, barriga agora até reclamou, que até roncou. Eu vou só tomar só vou pro almoço. Então, eu sempre faço esse balanço. Comi bastante ontem, né? Bebi, né? Exagerei, mas a gente tomou uma bebida é uma coisa que eu não tomo muito. Então, hoje eu vou fazer isso. Então, assim, qual pequeno passinho que você pode fazer para melhorar alguma área da tua vida? Beleza, vamos pro próximo? Todo mundo conseguiu fazer? Joyce, todas estão abaixo de 5. Então, a primeira coisa a fazer é você, tá, qual delas ou o que eu poderia fazer para subir um pouquinho cada uma? E aí entender também as raízes, né? O que tá por trás disso aí? Vem conversar comigo para a gente fazer uma leitura de cartas e de repente entender a raiz por trás disso, por trás dessas decisões que você tem. E aí nós vamos para um exercício que é planejar as nossas manifestações, os 3, 6 e os 12 meses. Deixa eu achar aqui o, o exercício dentro do material para mostrar para vocês. Então, abre uma outra folha de papel agora e nós vamos começar a planejar a as nossas manifestações. Então, vamos ensinar, vamos mexer com metas. Eu gosto muito de usar uma técnica chamada SMART para definição de metas. E eu também uso e usei para criar aqui o diário de manifestação esse tipo de técnica. E também tem a 5W2H, se vocês quiserem, depois a gente pode vir com uma aula sobre isso também. Deixa eu achar aqui no. Então, quem está em casa sem o diário pode fazer dessa forma aqui. Então, você vai fazer uma coluna 3 meses, 6 meses e 12 meses e vai colocar por área da vida. Enquanto isso, eu procuro aqui. Você pode ver que o diário de manifestação, quem está aqui na outra plataforma, consegue ver o quanto de conteúdo que tem, né? Tem os cartazes também que vem dentro, tem as afirmações. Tem os significado dos números, né? Dos números anjos. Eita, Josi, que página que tá? Vamos achar aqui. Mais pra frente. Assim vocês dão um passeio por todo o material, né? Quem tá fazendo em casa vai preparando aqui, ó. Vou segurar. Opa. Tem material de crenças limitantes também. Desafio de 21 dias. Como fazer a carta.
exercícios de gratidão também. Acho. Então, definição de metas. Vamos para a parte de metas aqui. Então, é esse aqui que nós vamos usar. Deixa eu ampliar. Então, quando a gente fala de sonhos, a gente. Os sonhos geralmente estão na nuvem, tá? Então, assim, Jo, eu tenho um sonho de um dia morar na praia. Eu tenho um sonho de migrar para outro país. Eu tenho um sonho de fazer uma viagem para Disney. Quais são os sonhos de vocês? Escreve aí para mim no chat para eu usar como exemplo. Então, os nossos sonhos, eles estão na nuvem, né? Tá voando na nuvem. A gente precisa pegar esse sonho da nuvem e trazer para a vida real. E aí, como que eu trago esse sonho da nuvem para a vida real? Eu transformo em meta. Então, as metas, a gente usa uma coisa chamada, deixa eu pegar um papel aqui para escrever para vocês. A gente usa uma coisa chamada método SMART. O método SMART para metas. O que é o método SMART para metas? O S, a tradução é specific, né? Que começa com S em inglês, a gente não fala, não tem o E, é specific. Mas é então a tradução. A nossa meta precisa ser específica. Então, o nosso sonho, ele precisa ser específico, especificar meu sonho. E isso não vem só do método SMART de metas, né? Isso todos os grandes autores que falam sobre lei da atração explicam que os nossos desejos precisam ser específicos. Então, precisa ser específico. Depois, as nossas metas, elas precisam ser mensuradas. O que é mensuradas? Eu preciso conseguir medir. Então, vamos supor que eu queira juntar 10 mil em 10 meses. Vamos fazer uma conta fácil de matemática. 10 mil em 10 meses. Isso quer dizer que eu preciso juntar 1.000 por mês, certo? Se eu preciso juntar 1.000 por mês e o mês tem, em teoria, 4 semanas, eu preciso de 250 por semana, certo? Estou fazendo a conta porque aqui na Austrália a gente recebe por semana, então fica mais fácil. Sei que no Brasil vocês recebem por mês, é um pouquinho mais difícil, mas é a mesma coisa. Eu preciso juntar 1.000 por mês. Então você vai mensurar por mês. Eu que recebo por semana, eu mensuro por semana. Então, semana número 1, eu vou lá e eu junto 250. Consegui juntar os 250? Consegui, bati a meta, excelente. Aí vem a segunda semana, eu tenho que juntar 250, só que eu não consegui. Então, eu não bati a meta. Aí na terceira semana, eu também não consegui. Então, eu percebi que eu não consigo juntar 250 por semana como eu havia imaginado. Então, eu preciso recalcular. Recalcular o prazo ou recalcular a minha estrutura, a minha estratégia. Isso aqui vale para tudo. Então, assim, quero perder, vamos lá, quero perder 10 quilos em 10 meses. Então, se eu quero perder 10 quilos em 10 meses, eu preciso perder 1 quilo por mês. Se eu preciso perder 1 quilo por mês, eu preciso perder 250 gramas por semana. Semana número 1, consegui. Semana número 2, não consegui. Terceira semana, não consegui. Preciso rever a minha meta. Eu não espero terminar os 10 meses para daí falar assim: nossa, não deu certo. Claro que não deu certo. Eu não medi, eu não comparei, eu não fiz uma planilha para ver
se eu estava indo na direção ou se eu estava indo ao contrário. Então, o teu sonho, ele, precisa ser específico, dois, ele precisa ser mensurado. Que aí quando você mede, você fala, pô, tô caminhando na direção ou não tô caminhando na direção. Quem expandiu? Quem nunca pensou nisso? E aí, três, a sua meta, ela precisa ser alcançável. O que que é alcançável? Eu quero perder 10 quilos em um mês. É alcançável? É possível? Ah, Jo, é possível se tomar Monjaro. É possível se fizer a bariátrica. Tá, mas vamos lá. Josi, já fez isso antes? Você já emagreceu 10 quilos em um mês antes? Sem essas ferramentas? Não. Então não é algo possível. Para mim, para Josi, não é possível. Ah, Jo, eu consigo, para mim dá. Então é alcançável para você. Para mim não é. Então você precisa ver. Agora sim, eu posso pensar o seguinte: 5 quilos, 10 eu não consigo, mas 5 quilos é alcançável? Pessoas, na média, assim, na média, as pessoas conseguem isso? Pessoas conseguem isso. Existe uma boa média de pessoas que conseguem isso. Então é alcançável. Precisa ser alcançável, mas veja, precisa ser desafiador, porque se for muito moleza, você perde o pique de fazer. Então, assim, ah, vamos lá. Então, juntar 250 talvez é fácil demais. Vamos colocar um desafio? Vamos juntar 300. Vamos juntar 350 para você ter que fazer uma força, para você ter que ir atrás de cliente, para você ter que fazer uma renda extra. Então, ele precisa ser alcançável, mas precisa ter um desafio. Porque senão fica moleza e você, isso aí eu fico um dia sem comer e tá tudo certo, já emagreço esses 5 quilos aí, que graça tem, tá? Então, precisa ser alcançável, porém que tenha um desafio. E ela precisa ser, o R do Smart, é que ela precisa ser importante para você, no sentido de o quanto o quanto emagrecer é importante para mim. O quanto fazer essa viagem é importante para mim. O quanto eu aprender inglês é importante para mim. Precisa ser importante, porque se a sua meta não for importante para você, você não vai fazer. Então, quando você pegar o seu sonho da nuvem e trouxer para cá, pro mundo real, você precisa pensar: esse sonho é realmente importante para mim? Ou é só um desejo passageiro? Porque se for importante, eu vou colocar pressão, eu vou fazer o que tem para fazer. E por último, o T de timing. Então, a sua meta ela precisa ter um tempo. Não adianta falar assim, 2026 eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer. Você não colocou a quantidade que você quer emagrecer e você não colocou o tempo que você quer emagrecer. Então, eu preciso ter a quantidade que eu quero emagrecer 10 quilos e eu quero emagrecer em 10 meses. Precisa ter tempo, porque com o tempo você consegue calcular então quanto você precisa perder por mês, quanto você precisa perder por semana. Quem expandiu? Quem nunca tinha pensado essa forma de fazer metas? Então, se eu quero fazer uma viagem para Disney, eu preciso saber quando eu vou fazer a viagem para Disney. E eu preciso então entender o
tempo que eu tenho para juntar esse dinheiro para essa viagem para Disney. Então, a primeira pergunta aqui é: quanto é essa viagem para Disney? E aí eu faço a conta, tá? Quanto eu preciso juntar por mês para conseguir isso? Se eu quero aprender inglês, eu preciso também pensar em quanto tempo eu quero aprender. Porque depende de quanto tempo eu quero aprender, vai ser o tanto de horas que eu vou ter que estudar. Então, dada essa aula sobre método SMART, nós vamos preencher aqui o nosso diário de manifestação. Então, eu quero que você coloque aqui no teu material, quem está aí em casa, deixa eu aumentar aqui. Então, eu quero que você organize cada área da sua vida, o que você precisa fazer, o que você vai fazer nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses e nos próximos 12 meses para alcançar. Então, o que eu estou colocando aqui? Eu estou colocando um prazo de 12 meses para a gente alcançar a nossa meta. Então, vamos supor, na área da saúde, o que você quer fazer, ou o que você deseja alcançar na área da saúde nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses e nos próximos 12 meses. E aí você vai fazer para família, para amor, para carreira, para área financeira, para área espiritual e para área pessoal. Então você vai determinar o que você vai fazer. Então, daqui 3 meses, o que eu gostaria que estivesse diferente? Daqui 6 meses, o que eu gostaria de ter construído? E daqui 12 meses, como eu gostaria que estivesse essa área da minha vida? Você não precisa preencher tudo aqui nessa live, tá? Anota aí as ideias para você fazer depois. Esse sistema de metas e hábitos, isso aqui é uma referência do livro Hábitos Atômicos, que eu gosto muito e recomendo. Hábitos Atômicos, e tem também O Poder dos Hábitos. Leiam esse livro, porque são livros que falam de metas e sistemas, né? Como a gente usa as metas. Então, quando eu entendo a minha visão de futuro, quando eu entendo aonde eu quero ir, eu começo a entender os passos que eu preciso dar. Tirando os sonhos da cabeça e colocando no plano. Ai, Jo, eu quero ler um livro por mês. Tá, então como que você vai fazer isso? Qual é o plano? E como que você vai medir isso? Como que você vai mensurar isso? Então, ou seja, você tem o desejo vira meta e a meta vira comportamento. E aí você alcança o que você deseja. E aí nós vamos para um outro exercício, que é você abre papel e caneta, abre outro papel aí, né? Quem está fazendo o manual. Você vai pegar o outro exercício, que é a gente colocar valor dos nossos desejos. Então, eu quero que você coloque um valor estimado de tudo aquilo que você deseja. Então, agora, enquanto eu busco aqui o material, eu quero que você escreva, faça uma lista, agora é lista, de tudo aquilo que você deseja. Faz uma lista simples de tudo aquilo que você deseja. E essa lista, eu quero que você comece a colocar preço. Então, vamos supor, Jo, eu quero uma bolsa da Louis Vuitton, por exemplo. Quero uma bolsa Louis Vuitton. E aí você precisa especificar.
qual é a bolsa da Louis Vuitton que você tem? Afinal, tem várias. Eu quero a bolsa da Louis Vuitton modelo tal, qual é o valor? Então agora é hora de você ver o valor de cada coisa que você quer. Deixa eu achar aqui no arquivo digital. Então, o seu diário de manifestação, você tanto pode imprimir, como você pode abrir no computador e fazer os exercícios no caderno, tá? Eu, por exemplo, eu imprimi o meu aqui, mas eu não vou fazer aqui porque eu uso para fazer as lives, para fazer vídeo. Eu faço no caderno. Então, eu quero que você faça agora no seu caderno um exercício de colocar preço em tudo que você quer. Porque às vezes a gente. Às vezes a gente. O meu marido, por exemplo, ele queria. Ele quer, né? Fazer um implante de cabelo. Ele fica bravo quando eu falo isso na live. E aí ele tava me falando, Jô, a gente tava conversando, ele falou assim, nossa, eu quero fazer um implante, mas fazer um implante é caro. Eu falei assim, caro quanto? Então, às vezes o teu sonho, meu sonho é ir pra Disney, é tão caro. É caro quanto? Então é hora de você colocar no papel o valor de tudo isso. Quanto que é o teu sonho? Então, pega papel e caneta e faz uma lista. Agora não é hora de você se preocupar em como escrever o teu sonho. Faz uma lista de tudo. Eu quero uma bolsa, eu quero uma viagem, eu quero um carro, eu quero um apartamento. Qual que é o valor daquilo que você deseja? Eu ainda não achei aqui, gente, na tela. Eu devia ter salvo só os exercícios que a gente ia fazer para ficar mais fácil, mas enfim. Então, coloca o que você deseja e o valor. Por exemplo, eu quero uma bolsa, valor tal. Eu quero um carro, valor tal, mas especifica, né? Não quer, eu quero o Audi tal, qual é o valor? Eu quero a bolsa tal, qual é o valor? Então você vai especificar o valor de cada coisa que você quer. Achei. Eita. Tá aqui na tela para quem tá no YouTube. Então, valor de cada coisa que você quer é muito importante. Porque às vezes a gente pensa, e aqui é bem interessante. Às vezes a gente fica tão focado no dinheiro. Eu quero dinheiro. Mas você quer dinheiro para quê? Quando eu faço exercícios de manifestação, ao invés de eu focar no dinheiro, eu foco no que eu quero. Então, por exemplo, eu quero essa xícara. Em vez de eu fazer exercícios de manifestação para manifestar dinheiro, eu preciso fazer exercícios de manifestação para a xícara. Porque a xícara, o dinheiro é o como. E quando eu me preocupo no como, eu diminuo a chance, eu fecho as possibilidades. Quando eu foco na xícara, eu posso ganhar a xícara. Eu posso ir numa loja e de repente a xícara está numa oferta. Alguém pode me dar a xícara de presente. Quando eu estou focando no dinheiro, eu tô diminuindo a possibilidade de como aquilo pode vir. Então, vou dar um exemplo da minha casa lá no Brasil que eu comprei. Já contei essa história, vou resumir. Eu quero comprar uma casa. Queria comprar uma casa aí no Brasil, queria comprar uma casa. E eu estava sem dinheiro. O dinheiro não apareceu, gente. Eu não ganhei dinheiro, eu não juntei dinheiro para comprar a casa. Eu não foquei no dinheiro, eu foquei na casa. E aí a casa veio, e junto com a casa veio a oportunidade de
financiar a casa na Caixa Econômica. Então, eu não veio dinheiro, eu não ganhei dinheiro. Eu comprei a casa sem ter dinheiro. Foi muito louco isso. É muito louco. Eu tinha crédito na praça, eu tinha emprego, né? Então, assim. Então, entende que às vezes a gente está focando no dinheiro como o caminho daquilo que a gente quer. Mas aquilo que a gente quer pode vir de outras formas. Quem expandiu? Vou dar outro exemplo, tá? Que aconteceu comigo. Eu que sempre, quando eu era jovem, né? Eu fazia um exercício da lei da atração que eu nem sabia disso naquela época. Eu trabalhava, eu tinha que fazer uma coisa, né? Isso é só das pessoas antigas. No meu trabalho, uma das minhas funções era pegar os índices econômicos. Então, todo dia eu tinha que pegar o jornal, que isso, né, não existia internet, gente, nessa época. A gente pegava o jornal, pegava o índice, eu recortava, colocava a data e eu colocava numa pasta. Porque quando você vai fazer algum cálculo, você pega essa pasta dos índices, abre lá e vê e calcula os índices. Era tudo feito, né, na unha naquela época. Então, tinha o jornal que eu tinha que fazer isso e saía uma vez por semana, saía uma folha lá de viagem. Então eu pegava aquela folha de viagem, porque afinal aquele jornal ia pro lixo, eu pegava aquela folha de viagem e eu guardava para mim as viagens que eu achava interessante. E aí eu pegava e colava num caderno, fazia um caderninho. Então o que que eu estava fazendo ali? Eu estava fazendo um quadro dos sonhos no caderno, mesmo sem saber que era um quadro dos sonhos. E ali ficava as viagens, eu lia, eu grifava, eu ficava viajando ali. E eu trabalhava, não tinha grana nessa época. E aí, em 2003, a minha amiga, ela foi numa festa junina e ela ganhou duas passagens para ir, duas passagens para voltar para Amsterdã, na Europa. E um dos meus sonhos era conhecer a Europa. Essa minha amiga não tinha sonho de conhecer a Europa, nem tinha dinheiro para conhecer a Europa. Ela me oferece: Jô, você quer comprar essas passagens? E ela me vendeu muito barato, porque se eu não comprasse, quem iria? Ninguém tinha vontade da nossa, vamos dizer assim, do nosso convívio, ninguém tinha vontade de viajar. E o euro naquela época era uma coisa assim, o euro já é mais alto, né? Naquela época ele era bem alto. E aí eu compro essas passagens, eu convido a minha irmã e a gente vai nessa aventura. A gente foi para a Europa, a gente foi para Amsterdã, depois a gente pegou o trem, nós fomos para Paris, conhecemos lá, tudo de mochileira. A gente, pra vocês terem uma ideia, a gente comprava uma coquinha, quando a gente ia comer, a gente comprava a coquinha e a gente dividia a coquinha, porque a coquinha era muito cara em euro. Então a gente economizava assim, né, o máximo. E nessa época não tinha internet, era tudo no mapa. Inclusive nessa viagem a gente encontrou o Rodrigo Santoro. E nessa época, né, que eu era solteira, era jovem, como eu tô falando para vocês, eu e a minha irmã, a gente tinha uma brincadeira, que é o e se, né, que eu falei nessa semana também nas lives, que é o seguinte: só que a nossa brincadeira era muito específica, porque era com o Rodrigo Santoro. De novo, a lei da atração. Então a gente brincava, né? Ah, e se o Rodrigo Santoro, já pensou se o Rodrigo Santoro senta aqui no nosso voo? Tudo na nossa vida era. A gente estava em qualquer lugar. Nossa, já pensou se o Rodrigo Santoro estivesse aqui? Isso era a nossa piada interna. Então a gente sempre fazia essa piada interna. Um belo dia, estamos passeando lá por Amsterdã, alugamos a bicicleta, estávamos passeando por Amsterdã. Quem a gente encontra lá?
o Rodrigo Santoro, passeando lá de bicicleta também. Ele tinha feito aquele filme. Ah, tem um. Como que é? Holiday? Eu acho que é. Não, não é Holiday. Eu não vou lembrar agora. É um filme que ele fez na Europa. Muito legal, que eu amo esse filme. Ele fez um filme lá na Europa, participou desse filme e ele estava então turistando. E nós também. E aí, Rodrigo Santoro começa a andar de bicicleta e eu e a minha irmã a gente começa a perseguir ele de bicicleta. E aí ele parou e nós duas paramos assim, parecia a polícia perseguindo o bandido. Enfim, aí ele se assustou e a gente, desculpa te assustar, tal, mas será que você pode bater uma foto com a gente? E ele, claro, posso. E aí batemos a foto lá com o Rodrigo Santoro. E aí até foi engraçado, porque ele tava com. Era começo das câmeras digitais, né? Tanto que a nossa era analógica, começo das câmeras digitais. E aí ele, vocês podem bater uma foto minha aqui com a minha câmera e tal. E a gente fez esse favor, ajudou ele lá. E a gente ria pra caramba, eu, a minha irmã, e o pessoal achando que a gente tinha comido os bolinhos lá de Amsterdã. Enfim, histórias para contar. E aí a gente fez essa viagem. Então, tá vendo que de novo veio como uma oportunidade? Foi uma oportunidade a gente viajar? Foi uma oportunidade a gente encontrar ele? E de novo, eu não recebi dinheiro. Eu recebi a oportunidade de viajar mais barato. Eu recebi a oportunidade de ir para lá. Então, quando você fizer exercícios de lei da atração, você faz focado naquilo que você quer e não no dinheiro. Mas é importante você saber o quanto custa. Por quê? Eu estava falando do meu marido e aí cortou. Meu marido, né, quer fazer o implante capilar, como vocês sabem, meu marido, né, é calvo. E aí a gente estava conversando sobre isso, e aí ele falou: mas implante capilar é caro. Aí eu falei assim: caro quanto? E aí ele foi pesquisar. E ele descobriu que a galera da Austrália vai fazer essa cirurgia lá na Turquia. Essa cirurgia, saindo daqui da Austrália, com voo, hotel, chofer para te buscar lá no aeroporto, ir pro hotel, hospital, né? E te traz de volta. Então, passagem, hotel, translado e o implante, US$ 5.000 australianos. Gente, para você ir até a Turquia e fazer a cirurgia e voltar. Hoje, aqui na Austrália, estava vendo uma reportagem, o salário mínimo da Austrália te dá US$ 1.000 por semana. É muito barato. Então, ele estava achando que era um absurdo, mas é alcançável. É alcançável. Então, às vezes, os nossos sonhos estão. A gente acha que os nossos sonhos estão longe porque a gente não para fazer, às vezes, essa análise. Quanto é o meu sonho? E se eu colocar esse sonho em metas, será que eu não consigo alcançar? Quando eu pensei em migrar, nossa, é muito. E eu fui juntando, né? Chegou uma hora que aconteceu, o universo me deu um empurrão, que foi a minha demissão, e eu consegui o valor. Então, você quer viajar? Quanto que é a viagem? Você quer trocar de carro? Quanto que é esse carro? Você quer fazer um curso? Quanto que é aquele curso? Você quer fazer a leitura de cartas comigo? Quanto é a leitura? Me chama lá no WhatsApp que eu te falo quanto que é para você juntar. Então, quanto que é o teu sonho? Beleza? Vamos pro próximo. Senão eu vou terminar essa live nunca e eu preciso sair. O próximo, você vai fazer um exercício. Vamos achar aqui.
você vai fazer um exercício de agradecer. Não é agradecer, na verdade, você vai fazer um exercício de entender os sentimentos que você precisa ter, ou seja, a vibração que você precisa estar para manifestar o seu sonho. Então, aqui, você vai. Aqui, ó. Você vai pegar e vai abrir e vai escrever aqui, ó. Eu recebi as minhas manifestações e senti. Aí você vai escrever. Então, vamos supor, na tua lista aí agora você escreveu a bolsa, o carro, o apartamento, sei lá o que você escreveu. Você vai pegar um por um e aí você vai pegar. Eu recebi a minha bolsa, eu comprei a minha bolsa, eu ganhei a minha bolsa. O que eu senti? E aí você vai escrever as sensações. Nossa, eu senti feliz, eu me senti valorizada, eu me senti um sucesso, eu senti um orgulho por eu ter conseguido. O que você sentiu? Aí você para um momentinho e sente realmente. Quando eu falo, eu senti tal coisa, eu sinto no meu corpo. Então, aonde no seu corpo você está sentindo a sua manifestação? Deixa eu achar aqui, enquanto isso. Tá? Então agora você vai colocar aí o que você sentiu. Então, eu recebi a minha manifestação e o que eu senti. Então, você vai escrever de um por um daquilo que você deseja manifestar. Você vai escrever o que você sentiu. Aqui dentro do diário, aqui, ó, eu achei. Eu também coloco os cartazes, né, para vocês imprimirem e pode distribuir pela casa. Então, aqui é você fazer uma brincadeira nesse exercício, é você fazer uma brincadeira de como você acredita que você vai se sentir quando aquilo acontecer. Então, fecha os olhos por um momento e pensa. Quando você assinou o contrato da tua casa, do teu apartamento, como que você vai sentir? Você vai chorar? Você vai Você vai ligar para quem? Eu tava fazendo essa brincadeira, esse exercício ontem, né, no nosso date. Tem um negócio que a gente quer muito, eu não posso abrir o que que por questões legais, inclusive. A gente quer muito uma coisa. E aí eu tava falando pro meu marido, quando isso acontecer, o que que você vai fazer? Aí ele falou, vou chorar muito. Tá. E depois? Você vai ligar para quem? Você vai ligar pro fulano ou pro ciclano? Pra quem você vai ligar primeiro? Aí ele falou. Aí eu falei a mesma coisa. Eu vou chorar também. E aí eu fiquei pensando, pra quem eu vou ligar? Eu vou ligar pra fulano primeiro, depois eu vou ligar pra ciclano. Como que eu vou anunciar quando isso acontecer? Como que eu vou fazer nos stories quando isso acontecer? Então eu fiquei imaginando. Então a brincadeira aqui é isso. Como eu vou sentir quando aquilo acontecer? Para quem eu vou mostrar primeiro? Para quem eu vou ligar primeiro? Como que eu vou falar a notícia? Eu vou fazer uma oração para Deus? Eu vou comprar um champanhe e vou estourar? Eu vou chorar? Eu vou me ajoelhar? O que que você vai fazer? Já começa a ficar emocional. É isso que você tem que ficar quando você fizer o exercício. Você tem que se emocionar. Se você não se emocionar, você não está fazendo o exercício certo. Aqui, ó, só de pensar no meu sonho realizado, eu já estou emocionada. Então você tem que se emocionar quando você fizer o exercício. Como eu vou me sentir? Qual é a emoção que vai vir? Vai ser alívio? Vai ser liberdade? Vai ser segurança? Vai ser paz? Eu vou chorar? Eu vou gritar? Quando isso acontecer, eu vou fazer uma dancinha, eu vou ligar para minha mãe. Então coloca isso.
E aí, estamos acabando, gente, estamos acabando. Quando eu pensei em metas, eu também pensei em uma coisa importante, que é agora nós vamos fazer um negócio importante, que é rastrear as nossas metas. Escreve aqui para mim no chat como que você vai sentir quando o teu sonho estiver realizado. Escolhe um sonho para você me contar. Como que você vai sentir quando o seu sonho estiver realizado? Gente, quem expandiu com essa aula? Quem expandiu com essa aula? Escreve aí. Expandi, Josi. Caramba, eu expandi. Quem expandiu? Escreve aí, expandir. Aqui, ó. A cocriação vem da emoção, exatamente. Quem expandiu? Beleza, Jô. Eu entendi, então, as metas que eu preciso fazer. Eu entendi que eu preciso elevar a minha vibração, que as minhas emoções têm que estar em alto. Mas como eu controlo isso? Você pode usar isso aqui, ó, que é o rastreador de hábitos. Então, lá dentro do diário, tem esse rastreador de hábitos para você imprimir. E aí, o que você faz com isso? Você vai pegar e você vai escrever os hábitos. Então, por exemplo, Jo, eu quero mudar a minha vibração, então eu tô fazendo os decretos. Comprei lá os decretos, 108 decretos de luz, e eu agora, então, vou fazer todo dia os decretos. Então, você vai colocar aqui na linha, na primeira linha, você vai colocar decretos, 108 decretos de luz. Você vai colocar na primeira linha decretos. Jo, eu também estou fazendo. Aí você vai, por exemplo, dia 1, você fez, você pinta. Dia 2, aí você vai pintando aqui. Aí, Jo, eu vou fazer também o Ho Oponopono para dinheiro inesperado esse mês. Aí você coloca aqui, ó, Ho Oponopono, dinheiro inesperado. Aí você vai marcando os dias que você fez. Jo, eu também estou fazendo o Ponopono para cura familiar. Então você também vai colocar aqui e vai anotar. Jo, eu vou fazer academia, então, né? Eu percebi lá que minha saúde está para trás, então eu quero melhorar minha saúde. Eu também, como meta e sonho, eu quero emagrecer. Então eu vou colocar aqui academia. Então você vai colocar academia. Jo, eu vou fazer também. Vamos ter outra ideia aqui. Dá umas ideias aí, gente, que eu também, minha cabeça, né? Eu vou fazer aula de inglês, vou destravar meu inglês, então eu vou começar aqui também. Todo dia eu vou praticar, todo dia eu vou ler um livro, Jo, eu vou ler um livro. Então você vai colocando. Vai chegar no final dos 30 dias, 31 dias, depende do mês, você vai ver. Aí você consegue ver. Putz, não fiz o que eu tinha combinado comigo que eu ia fazer. Ou eu fiz. Então, isso aqui é hábito, né? Então, é como a gente cria novos hábitos. Então, a gente coloca essa. A gente começa a rastrear os hábitos. E aí a gente consegue ver, fala assim, pô, esse mês eu consegui manifestar as coisas, ó que legal, mas ó quantos exercícios eu fiz. Olha como eu agi esse mês. Ou não consegui, aí você olha e fala assim, pô, mas esse mês eu não fiz isso que eu deveria ter feito. Eu não emagreci o quanto eu deveria, mas pô, peraí, eu não fui na academia como eu deveria ter ido. Faz sentido? Então, você pode criar um rastreador de hábitos
aí na tua casa. Então faz um rastreador de hábito para você, ou imprime esse aqui do Diário de Manifestação, coloca na parede, coloca num lugar que você vê, coloca na geladeira, coloca num lugar que você consegue ver. Então, depois, então você pode colocar no seu rastreador de hábitos, guardar dinheiro, estudar, ir atrás de cliente, ir para academia. Então, tudo aquilo que você precisa fazer para. Lembra, sempre nossa bússola tem que ser o nosso desejo, o nosso sonho, a nossa visão de futuro. Então, o que que eu preciso fazer? Então, vamos supor, Jo, eu quero criar um produto digital para vender também. O que que você vai fazer? Então, todo dia você vai pegar um momento para você fazer o seu produto. Jo, eu quero melhorar profissionalmente. Eu vou ler um livro, então todo dia eu vou ler um livro. Então você pode pegar as áreas da vida e ver o que, que você precisa fazer para cada área da vida. Eu vou pensar numa renda extra. O que, que eu vou fazer? E aí eu venho para um exercício que é um queridinho. Esse eu já sei onde está, tá lá no fim. Esse é rapidinho de achar. E aí nós vamos preencher o cheque da abundância. Eu vou explicar para vocês como que faz. Tem uma história, né, que diz que o Jim Carrey preencheu o cheque. Foi um cheque de 10 mil reais, de 10 mil dólares na época. Não sei se é esse o valor, mas acho que é esse valor. E ele então conseguiu, quando ele conseguiu o primeiro contrato de um filme, foi nesse valor. Agora eu vou explicar como que faz esse exercício. Então tá aqui, ó, o exercício do cheque da abundância. Então você vai imprimir, você pode imprimir quantos cheques você quiser, né? Quantas folhinhas você achar que deve. E aí você vai preencher. Então a história desse cheque da abundância é o seguinte. Então o Jim Carrey, ele preencheu esse cheque e ele colocou um prazo para que esse cheque fosse para que esse dinheiro viesse para ele. Então, o cheque da abundância, Jo, ele é mágico, ele é místico, não tem nada disso, tá? Isso aqui é neurociência, então não vamos entender ele. Primeiro, o cheque da abundância, ele imita um cheque de verdade. Então, ele é visual, ele é divertido, porque você brinca de fazer o cheque. E ele, ao mesmo tempo, ele é simbólico, né? Então, ele tem esse símbolo aqui. Então, quando você for preencher o cheque, você sempre vai fazer o cheque como eu gosto de fazer, tá? Eu gosto de fazer o cheque para trocar por algo. Então, vamos lá, você já fez o exercício anterior, que é você descobriu o quanto custa a tua bolsa, o quanto custa o teu carro, o quanto custa o teu apartamento. Você vai preencher o cheque, cada cheque para cada coisa. Então, eu gosto de fazer isso. Então, quero comprar essa garrafa, eu vou fazer um cheque para essa garrafa. Ou seja, eu vou fazer o exercício. Lembra que eu falei? Foca naquilo que você quer. Então, você não vai fazer o exercício para dinheiro, porque fica muito aberto, fica muito. Como que eu posso dizer a palavra em português? Fica. Não fica palpável, tá? Então, você vai fazer o cheque para garrafa. Então, a garrafa é R$ 500, você vai fazer R$ 500 para a garrafa, ok? Deixa eu até tomar água. E aí, você vai fazer um chequinho para cada coisa que você quer. Mas não adianta fazer só o cheque. Você precisa visualizar, você precisa sentir, você precisa brincar de comprar aquilo que você quer. Lembra que eu falei que o exercício do cheque da abundância, né, que é de referência
do livro Segredo, da Rhonda Byrne, é um símbolo, é uma simbologia, uma brincadeira. É você colocar como a nossa mente, a nossa mente subconsciente, ela não consegue distinguir verdade de imaginação. Então você vai imaginar, só que você tem que imaginar o mais real possível. Como é imaginar o mais real possível? Você vai pegar o cheque, você vai colocar o valor do seu carro. Você vai escrever concessionária. Então vamos supor que você vai comprar um Audi. Você vai escrever Audi, concessionária Audi. Você vai colocar o valor, você vai colocar a data que você vai assinar. Mentalmente, você vai visualizar você indo na concessionária. Você vai se visualizar indo na concessionária e entregando o cheque lá no caixa. Existe caixa lá na concessionária? Não faço a menor ideia. Você vai imaginar caixa. E aí você vai lá e entrega o cheque. E o cara, a pessoa, a mulher lá, te dá a chave. Então você precisa visualizar a chave. Que chave? Do seu carro específico. Ah, eu visualizei um Audi, então tem que ser a chave do Audi. Eu visualizei um Honda, então tem que ser a chave do Honda. E aí você visualiza você entregando o cheque e pegando a chave. E aí você continua visualizando, você caminhando até o seu carro, ligando, você ouve a música, você ouve o barulho do motor, você põe o cinto, você visualiza o estofado do carro, você sente o cheiro, né? Eu falei de visualização na aula passada, então vai lá e vê todos esses detalhes. Visualiza tudo aquilo e aí você vai para casa com o teu carro. E aí, para quem você vai mostrar primeiro? Você vai abastecer o carro aonde? Aonde é a garagem que você vai guardar o teu carro? E aí você continua a tua visualização. Você vai visualizar pelo menos uma vez por dia esse exercício. Esse cheque, eu gosto de colocar uma foto do objeto que eu quero comprar, o carro, por exemplo, junto com o cheque, e deixo na geladeira para que eu visualize toda vez que eu for, né, abrir a minha geladeira. O cheque está lá. Quem expandiu? Quem expandiu? Quem expandiu? E aí você faz esse exercício, né? Então, pega e faz toda vez que você vê esse exercício. Eu gosto também de deixar o cheque no quadro dos sonhos, também é legal. Então, o que a gente viu hoje? A gente viu aonde você está, né? Através do inventário da vida. Depois a gente começou a modelar, a moldar o para onde eu quero ir nos próximos 3, 6 e 12 meses. Depois a gente começou a definir, quando a gente pega valor daquilo que a gente quer, a gente começa a entender o que realmente a gente quer. Fica mais específico, porque quando eu tenho que fazer a pesquisa de valor, por exemplo, se antes eu estava pensando, eu quero uma bolsa, tá vago. Agora, quando eu falo assim, eu quero aquela bolsa, né? Quando eu tenho que ver o preço, eu falo assim, eu quero aquela bolsa, então eu sei o preço. Aí a minha visão fica mais específica. Então a gente especificou lista do que a gente quer e valores. Depois a gente fez o exercício, como eu quero me sentir. Então eu recebi as minhas manifestações e senti, falamos de sentimentos. E depois nós falamos de hábitos, os hábitos que eu preciso ter para alcançar aquilo que eu desejo. E por fim, a gente veio trabalhando o permitir receber com o cheque da abundância, né? Que é quando a gente faz essa visualização do cheque, a gente trabalha o receber. Quem expandiu? Escreve aí, expandir, expandir, expandir. Bom, quem quiser, né, ter o diário de manifestação para conseguir fazer todos esses exercícios, é só ir lá no meu direct e escrever diário, lá você vai receber o link. Quem tiver aqui no YouTube, tá na descrição do vídeo. E quem ficou com alguma dúvida, me fala lá também, pode me chamar lá no direct. Então agora eu quero saber, para finalizar,
qual é nessas próximas 24 horas, qual é a ação que você vai fazer em casa para mostrar que você está comprometida com aquilo que você deseja. Então, de tudo isso que você escreveu hoje, ou que você rascunhou daquilo que você deseja, qual é a ação que você vai fazer nas próximas 24 horas para alcançar aquilo? Então, seja a bolsa, seja a casa, seja a viagem. O que eu vou fazer nas próximas 24 horas para alcançar isso que eu desejo? Um beijo de luz para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Lembrando que mês de agosto é um mês de redesenhar a sua manifestação dentro do método Redesenhe Sua Vida. Quem está lá dentro do método tem acesso, né, ao desafio de manifestação, que está lá, aos áudios binerais e além das aulas que eu estou entregando de manifestação para esse mês de agosto. Então, um beijo de luz. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar. Vou tomar meu café e vou sair.